Você ouve agora Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional. A rajada de vento gelado, apesar de fazer o casal de quero-queros esconder seus bicos na penugem alvinegra, soprou como um bom auguro. Ninguém sairia à rua naquelas condições pouco convidativas, muito menos à noite. Por um instante, ele interrompeu o trabalho mais importante da sua vida para observar melhor o ambiente ao seu redor. As lembranças daquele remoto lugar e os costumes dos seus habitantes tão angustiosamente familiares. Retirou da cabeça o pequeno chapéu preto, decorado com uma grande pena de ganso, presa a uma fina fita dourada. Os cabelos grisalhos se fizeram visíveis. Admirou o esmero notável das largas ruas, das belas casas, dos jardins impecáveis. O cheiro da prosperidade pairava no ar e começava a lhe atacar a rinite. Mal podia acreditar como tudo havia mudado em apenas algumas décadas. Ainda assim, sentia-se um estranho no recanto onde passou inesquecíveis anos de sua vida. Olá pessoal, eu sou Rita Elachuk e acabei de ler um trechinho do livro O Sumiço do Hanomag. Oi gente, eu sou Ana Simitan e o Klaus Pettinger, o escritor desse livro, é o convidado de hoje do nosso podcast. Klaus, seja bem-vindo e é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também. Então, conta aí pra gente de onde veio O Sumiço do Hanomag e como que você teve essa inspiração para escrever esse livro? Bom, esse livro, na verdade, ele retrata de alguma forma a história dos meus antepassados, né? Eles vieram para cá, para o Brasil, a partir de condições totalmente adversas. Eles foram expulsos no final da Segunda Guerra Mundial de suas terras, na região da antiga Iugoslávia, atual Croácia e Sérvia. E eles ficaram 7 anos em exílio na Áustria e daí, em 51, houve um trabalho de humanitário, digamos assim, para realocar todas essas famílias. E uma parte dessas famílias, dos suábios do Danúbio, que é essa etnia, de origem alemã, eles vieram para cá, para o Brasil. Então, 500 famílias vieram para Entre Rios, fundaram as 5 colônias de Entre Rios e toda essa história ela é contada de uma forma romanceada no livro. Então, a ideia do livro é justamente essa, contar de uma forma didática, digamos assim, essa história dos meus antepassados. Sim, daí o livro ele pega histórias do próprio povo para montar o enredo todo, né? Tipo, ele pega o trator Hanomag, que era um dos primeiros tratores que vieram para a colônia, e faz esse Hanomag sumir, que é como a gente vai falar mais para frente. Exatamente. Na verdade, o Hanomag ele surge como um objeto simbólico, né, para representar todo esse trabalho agrícola do povo, porque geralmente, ou grande parte desses suábios, eles eram agricultores e são ainda hoje em dia, e o Hanomag foi uma das primeiras máquinas a possibilitar o trabalho não manual da agricultura naquela época. Então ele tem esse simbolismo, digamos assim. E onde você cresceu? Aqui em Guarapuava mesmo, em Entre Rios? Eu nasci em Entre Rios, vivi lá, estudei, daí fiz faculdade de jornalismo na UEPG, em Ponta Grossa, voltei para Entre Rios, aí trabalhei no Diário de Guarapuava, aqui em Guarapuava, daí trabalhei numa outra empresa em Entre Rios, depois na Cooperativa Agrária, daí me mudei para cá e agora estou na Fundação Cultural Suábio Brasileira, com quem eu fiz essa parceria para escrever o livro. E você percebe muitas diferenças, assim, entre Rios e aqui, em Guarapuava? Na verdade, há diferenças, assim, em questão do processo de desenvolvimento cultural mesmo, né? Entre Rios, ela se formou, o distrito de Entre Rios, ele se formou em torno dessa história dos suábios, basicamente. Então, tem toda essa questão e pela questão geográfica mesmo de Entre Rios, e por ter ficado meio isolado, digamos assim, são 30 quilômetros de distância, que até nos anos 70, 80, era basicamente tudo estrada de chão. É quase uma outra cidade, né? É uma outra cidade, exatamente. Então, basicamente, era difícil esse contato direto ou diário e tal,
naquela época, Entre Rios ficou um pouco isolado e isso, de uma forma ou de outra, ajudou a manter essa coesão da cultura, né? Hoje em dia já é bem mais interativo, digamos assim, né? Minha esposa, por exemplo, é de Guarapuava e eu sou de Entre Rios, então isso já é bem comum lá e tal, e tem toda essa interação que eu acho que é extremamente saudável também, de qualquer forma. É importante que haja até pro desenvolvimento cultural dos dois lados, digamos assim. Com certeza. Eu acho muito legal que no livro ele é dividido em 5 partes, né? Isso. E ele alterna tanto o espaço em que ele se passa. A gente tem passagem na antiga Iugoslávia, na Áustria, e em tempos diferentes também. Tem na década de 50, tem em 2016. Bem interessante que retrata bem a história da guerra e de como que foi tudo, né? Isso. A ideia do livro era essa, porque eu tinha 2 opções, ou contar de forma cronológica toda a história, ou fazer esse mix entre passado e presente. E eu achei que a parte cronológica, por mais que às vezes facilite o entendimento e tudo mais, ele pode ficar maçante, né? Ter quase 300 páginas e tudo mais. Então, para deixar a história um pouco mais interativa e tudo nesse sentido, eu escrevi um capítulo sempre no passado, basicamente, e um no presente. No passado, o tempo verbal é sempre passado, né? Mas o espaço-tempo, como você falou, ele está alternado assim até acontecer os spoilers. Isso é legal também, porque ele vai criando um suspense, né? Você não sabe bem o que aconteceu e o que tá acontecendo, mas você sabe alguns elementos e vai criando suspense para quem tá lendo. Isso. E você disse que você fez uma parceria com a Fundação Suábio Brasileira. Queria saber mais, assim, como foi o trabalho de pesquisa para construir? Porque tem muita coisa que você sabia da tua família, mas teve coisas também que foi a fundação que ajudou você. Isso, na verdade a parceria, ela são vários aspectos, né, nessa parceria, porque a Fundação Cultural, ela é composta também pelo Museu Histórico de Entre Rios, pelo rádio e tudo mais, e também pela revista de Entre Rios, que é escrita em alemão. E eu já escrevo para ela há uns 10 anos, mais ou menos, eu já tinha uma boa noção da história dos suábios. Mas para escrever o livro eu dediquei quase um ano assim, em pesquisas para me aprofundar nesses detalhes. Porque a ideia do livro é que ele seja didático também, sabe? Que ele não seja apenas um livro publicado, que ele possa ser aproveitado em sala de aula e tudo mais, para que as crianças, tanto de quem nunca ouviu falar dos Suábios do Danúbio, quanto da própria nova geração dos Suábios, entendam tudo o que aconteceu para que essa história não se perca e que se dê valor a tudo que os antepassados passaram, nesse sentido que o livro foi escrito também. Quanto ao processo de criação, como que foi a narrativa? Você tinha já estruturado na sua mente ou você, conforme você vai escrevendo, você pensa, eu posso acrescentar isso, seria legal se acontecesse tal coisa? Como que... Na verdade, eu fiz as duas coisas. Eu comecei pelo modo prático, digamos assim, de ir escrevendo e vendo o que vai dar. Aí eu escrevi o primeiro capítulo, digamos assim, melhor dizendo, a primeira parte, primeiras 50 páginas, e eu percebi que eu estava me perdendo. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu li 3 livros sobre como escrever livros, e romances, basicamente, né? E nisso eu consegui ver que tem muitos autores que estruturam os livros, fazem no mínimo um esqueleto para estruturar. E aí eu descobri que a J.K. Rowling, né, do Harry Potter, ela tem uma estrutura que ela jogava na própria parede da sala, do escritório dela, enfim, toda a estrutura da história para ela chegar no final certinho que ela tinha planejado. Então ela já tinha o começo, meio e fim, mas ela não sabia, ainda não tinha como chegar nela. Para ela não se perder. Para não se perder, exatamente. E para não, por exemplo, detalhes que ela quisesse deixar para o próximo livro e tudo mais, isso não se misturasse ou não fosse dito antes. Então todos esses detalhes foi importante. E daí eu consegui, a partir disso, eu perdi, entre aspas, investi, digamos assim, 2, 3, 4 dias nisso. Eu estava de férias e daí com cabeça fresca eu fiz uma planilha de Excel mesmo e fui colocando em quadrantes de acordo com cada personagem, que cada personagem ia fazer em cada parte do livro. Aí se eu chegasse para escrever 2 semanas depois, eu não precisava ler de novo o que eu já tinha escrito, porque era basicamente seguir a pauta, digamos assim, e naquela parte vai
vai acontecer isso. Daí depois, no final, naquela parte, daí eu sabia que ia continuar daquela forma, que o tal personagem precisava fazer aquela parte para que ligasse com outro momento que aconteceu ou já aconteceu no futuro ou no passado. Então é bem mais fácil de escrever e eu podia escolher, vou escrever agora mais a parte do passado, mais a parte do presente, porque às vezes você tá mais apaixonado por essa parte ou mais por aquela parte. Então tem toda essa jogadinha, digamos assim. Você montou na parede também as paradas ou você... Na verdade, eu fiz tudo no computador. Na verdade, tem gente que gosta do visual e de escrever à mão, né? Mas eu fiz no computador primeiro, que a minha letra de jornalista é horrível. Letra de médico. Letra de médico, exatamente. Entendo. Na verdade, assim, daí eu escrevi basicamente um roteiro para cada personagem, o começo, meio e fim da vida deles até aquele momento. São dos 5 principais personagens, basicamente, são quase 25 personagens que aparecem, né? E no final, e depois eu escrevi a estrutura desses 5 principais também em quadrantes, assim, e imprimi. Daí, então, eu tinha impresso uma parte, porque de repente eu também esquecia. Que tá, o Schwab agora tinha olhos azuis ou verdes? E daí, assim, detalhes que depois, no final do livro, você já não lembra mais exatamente, porque, a não ser que você voltasse para ler. E eu não queria perder tempo, porque eu só estava escrevendo aos finais de semana, né? Então, só para manter o ritmo da escrita, eu fazia dessa forma. E eu recomendo, assim, eu acho que é bem interessante, não tem esse negócio, não vou revelar meu segredo, eu achei a melhor forma. Assim. Porque evita de você se perder nos detalhes, né? Porque você nunca pensa logo no início, tipo, em todos os detalhes. Não. Você pode se perder em um outro. Muita coisa, inclusive a parte da Kate, que tem muita coisa no começo que é injetada dela, assim, injetada que eu digo, que aparecem trechos dela, eu tive a sacada de colocar depois, sabe? De fazer algumas coisas da Kate no começo ali, pra dar a impressão de uma coisa que, enfim, não vou contar. Sem spoiler. Exatamente, mas pra indução de leitura, indução do entendimento do leitor, que são jogadas pra deixar o ritmo de leitura um pouco mais prático, mais envolvente, digamos assim. E depois que você terminou o livro, quanto tempo você levou pra... Não, esse livro tá acabado mesmo. Essa parte foi uma das mais difíceis, assim, porque eu terminei ele porque eu tinha prazo para entregar para a fundação. Então a gente tinha um contrato lá e tal, então eu tinha prazo para entregar e eu me esforcei para cumprir o prazo, atrasei uma semana só. Mas no final, quando eu terminei, justamente por ter escrito muita coisa muito rápido, assim, os últimos, eu lembro que foi agosto, setembro, nessa época de 2017, ele foi muito, muito rápido, assim, eu não tinha mais noção se eu tinha escrito uma coisa boa ou não, porque é muita pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal. Eu tive medo de reler o livro e falar, putz, não tá bom esse negócio, isso não vai servir nem pra colocar peso de porta, assim. E daí eu deixei um amigo ler, o Christian, que leu, deu uma lida, assim, demorou um mês só pra ler. Daí ele leu numa viagem ainda, coitado, perdeu todo o tempo de voo que ele tinha, ele leu e tal. E daí ele falou, terminei de ler o livro e tal. E eu super ansioso pra saber, tá, e daí? Não, depois conversamos. Eu falei, putz, pronto. Putz, depois conversamos ainda. Não, né, tudo bem. Aí eu lembro até hoje que ele foi lá e me explicou uma manhã inteira o que ele tinha achado, mas ele tinha gostado do livro. O ponto principal é que ele gostou. Daí eu já me senti melhor, mas ainda estava angustiado. Daí a gente mandou para revisão e tal, lá para Curitiba, um pessoal que revisou. E daí sim, quando passou pela análise crítica, assim, profissional mesmo, e o rapaz disse que o livro era bom mesmo, aí você começa a acreditar. Nossa, ufa, que bom. Exatamente. Mas mesmo assim, ainda revisei mais até... Isso foi em dezembro de 2017. A gente lançou ele em agosto de 2018. Então, até maio, eu fiquei ainda naquela de ler, relei, e mesmo assim tem errinhos, assim, que passaram por mim, pelos revisores, por outros leitores. Então, é difícil, é trabalhoso. O processo de escrita, você disse que foi de 1 ano, mais ou menos? Isso, na verdade, 7 meses. Eu escrevi ele, e que me ajudou foi justamente esse esquema que eu fiz, mas foi de março, escrevendo mesmo, que eu sentei para escrever, basicamente foi março até setembro, começo de outubro de 2017. Escrevendo basicamente só os finais de semana, aí eu tive um mês de férias, mas usei desse mês inteiro, devo ter usado uns 15 dias no máximo para escrever, o resto a gente quer tirar férias. Então, foi, pelas minhas contas, uns 100 dias úteis para escrever.
escrever. Dá uns 3 páginas por dia, acho. E como você lidava, tipo, com um bloqueio criativo, assim, quando você sentava para escrever e não saía? Também. Não saía. Bloqueio criativo, procrastinação é bem pior que bloqueio criativo. Isso é fato. Eu comecei a escrever adoidado a partir de agosto, porque eu tinha que entregar em outubro. Então eu sabia, eu tenho 8 finais de semana para terminar. Então às vezes eu ficava uns 10, 15 minutos assim na frente, pensando, tá, vou por ali, vou por aqui, vou por aqui, o que eu vou fazer? Daí eu começava. Teve alguns capítulos que eu fui, escrevi meia página, apaguei tudo e comecei de novo. Mas em geral, você vai a partir daquele fio e vai embora. O negócio é escrever. Pra mim, pelo menos, ajuda muito comer bem antes, tomar um café bem forte. Coca não adianta nada, mas eu gosto por causa das calorias. Mas refrigerante comer as comidas lá do livro. Tem knacker, tem a própria... Tem ali a tábua de frios, né? Que aparece no meio também. Então tem muitas coisas gostosas ali do livro que conta essa parte gastronômica. Que é um pouco do que você come também. Isso ajuda também bastante. A minha esposa também é daí. A minha esposa é mais na vibe fit, assim. Daí ela fazia umas tapioca com crepioca, com creme de amendoim, não sei o que e tal. E pior que isso ajuda também. Uma coisa que realmente ajuda é aquelas nozinhas, assim. Noz pocã, amendoim, essas coisas são boas também. Porque mata a fome, não precisa comer muito. Então, a dica do Klaus é comer amendoim, noz pecan, coisas assim. E aí você escreve, tem a tua energia. Exatamente. Sucesso. A ideia é, na verdade, assim, pra mim, pelo menos, né? Ir comendo e tomando bastante líquido, que ajuda bastante. Mas, assim, o que eu quis dizer com isso é com o estômago cheio e café vai-se embora, sabe? E você tinha uma rotina, assim? Você escrevia um pouco todo dia? Como que você se organizava? À noite eu nem me atrevia a escrever, porque eu não tenho, depois de um dia inteiro de trabalho, minha criatividade vai-se embora. E eu sempre pegava, assim, dormia bem, pra mim é dormir bastante mesmo. E daí eu começava geralmente umas 2 da tarde, assim, pra escrever e falar, 2 horas tá ótimo. Mas geralmente quando eu me empolgava, ou dependendo do capítulo ou da parte da história, às vezes eu ia 3, 4, 5 horas direto, assim. Mas outra coisa que eu gosto de fazer é aquela técnica Pomodoro, que a cada 25 minutos, 5 minutos. Ou a cada 50 minutos, 10 minutos de descanso. Então levantar mesmo. Daí a parte boa é que se você vai tomando tanto líquido como eu falei, tipo, coloca um copão assim, você vai ter que levantar a cada meia hora, 1 hora, não tem jeito. E faz uma diferença enorme. Às vezes você está empacado numa parte ali, você vai, descansa 5 minutos, 10 minutos, pensa em outra coisa, quando você volta, de repente, lógico, continua por aqui e vai-se embora. A gente falou bastante do financiamento, do contrato, mas como foi, assim, quais foram os custos? Você pode contar pra gente o custo para um livro? Quais são as dificuldades na hora de conseguir alguém para financiar esse livro? Essa parte eu acho que no Brasil é a parte mais difícil, né, de conseguir financiar um livro, de ser um autor independente, ou quando você é autor por editora, daí você tem uma redução, ou tem algumas restrições também, então é difícil escolher por qual caminho ir. Eu acho que esse caminho, que na verdade não é nem independente, nem por editora, que a gente escreveu o livro pela Lei Rouanet, porque ela se encaixa, o projeto do livro se encaixa perfeitamente no propósito da Fundação Cultural, que é preservar e difundir a cultura suábia. Então foi aprovado o projeto e tudo mais, e a gente fez um projeto nesse sentido. Aí a gente dividiu os custos do autor, os custos da impressão, os custos da diagramação, enfim, cada processo tinha um custo. No final, o livro custou mais ou menos R$25 por exemplar. Esse é um custo, assim, que daí se você for vender por 38, não sobra muita coisa, né? Mas é mais ou menos a média que a gente teve. Lógico, dá para economizar um pouco, talvez, em impressão, dá para economizar em outras coisas e tal, mas foi o que a gente conseguiu naquela época. Até que a Sandy Palkizuki mandou uma pergunta assim: é difícil seguir com a carreira de escritora independente? Quais são as vantagens e desvantagens? Sandy, obrigado por mandar a pergunta. Obrigado, Sandy. Abraço pro Júnior. Vamos cantar aqui. Boa turnê aí pra vocês. Então, o independente. Na verdade, assim, a vantagem que eu acho é que você tem total liberdade para criar teu texto de acordo com você achar melhor. Isso também, eu acho que depende muito do que você se propõe a fazer. Se você pretende atingir um público grande, uma massa, não adianta você escrever coisas que não sejam para massa. O meu livro, ele é mais pro lado pop mesmo, estilo Dan Brown e tal. Não
Brown, qualidade Dan Brown, mas estilo Dan Brown, assim, e tal. Eu falei que era! Eu falei que parecia muito Código da Vinci, assim, de colocar obras de arte, colocar monumentos históricos, colocar um suspense. Eu falei, eu tava certo. É inegável, na verdade, eu sou bem fã do Dan Brown, assim, nesse sentido, porque ele tem essa questão de falar de coisas reais, né, parte histórica e cultural real, e coloca toda a parte mística, até a parte da... spoiler de novo. Tem algumas outras partes que daí são místicas e tal, que não são reais. Mas tem uma influência grande do Dan Brown, e daí se você escreve para um público nesse sentido, né, Só que é engraçado, porque o Christian, que leu primeiro, ele falou, nossa, mas tem influência até influência do Tolkien e tudo mais. Falei, nunca li Tolkien. Então, não sei. Mas, então cada um, às vezes a gente enxerga a influência de acordo com a nossa própria percepção do que a gente gosta, né? Então, as influências de acordo com o público que você pretende atingir. Então, não adianta você ser independente, ter toda essa facilidade de independência de escrita e tudo mais, mas você escrever um estilo que não vai agradar o público que você quer atingir. Se você quer atingir só um nicho de mercado, ou só um nicho mesmo, sem querer ter muito lucro com isso, ótimo. Daí você vai por esse caminho e beleza, sabe? Então essa parte é boa de ser independente. Você vai pelo teu caminho, pelo que você acha melhor. A parte ruim é justamente o oposto, a liberdade que você não gostaria de ter, por exemplo, no sentido de financeiro, talvez, de custear tudo mais. Você ter que fazer todo o investimento inicial primeiro para depois tentar reaver. Se você fizer isso de forma profissional, tentar viver de escrita, digamos assim. E também você não tem noção exatamente para onde ir. Se você não tem um aconselhamento, digamos, literário, você não sabe se está escrevendo bem, se você está falhando, no que você está errando, se coloca para vender o livro, não sabe por que não está vendendo. Então você não tem todo esse aconselhamento. Então tudo isso é difícil do ponto de vista de ser um escritor independente. E lógico que toda a parte financeira da nossa situação capitalista, tudo gira em torno disso, não tem muito como fugir. E você já escreveu outras coisas além de matérias e do livro? Você já escreveu contos de publicação online? Na verdade, assim? Eu gosto do romance, sabe? Eu já escrevi contos pra brincar mesmo. Pra brincar em termos literários, tentar coisas novas, tentar coisas diferentes. Já escrevi vários textos nesse sentido, mas daí eu também não vou além das 5 páginas e tal. Então não chega a ser um conto mesmo, mas... E nunca publiquei. Então, na verdade, eu gosto... Conto pra mim é mais pra brincadeira, Aí eu misturo todo tipo de literatura, de todo tipo de coisa e deixo vazar a imaginação voar, né, digamos assim. Mas eu gosto mesmo de escrever romance, só que o romance tem o limitador que ou você escreve até o final ou você não tem nada, né, você não tem o meio termo. Então é complicado nesse sentido também. Mas eu gosto dessa... Na literatura eu gosto de escrever romance mesmo e quem sabe um dia eu escreva mais contos, que é bem mais fácil, do ponto de vista de quantidade de páginas e tudo mais. Por outro lado, você tem que saber ser coeso, que talvez não seja o meu caso. Você falou do Dan Brown, também tem outros escritores que, de alguma forma, não necessariamente na narrativa, mas te inspiraram como escritor? Eu gosto muito da Agatha Christie também, eu gosto da J.K. Rowling. Olha, um sorriso nos lábios da Ana. Sou Potterhead demais. Gabriel Garcia Marques não posso dizer que me influenciou porque eu tentei minimamente imitar ele e não chego nem perto. Aí que eu digo de escrever contos, sabe, de tentar escrever estilo 100 Anos de Solidão, essas coisas, não chego não consigo, mas eu admiro demais e óbvio que uma outra coisa você acaba levando, então eu acho que talvez as frases longas os adjetivos, mas eu gosto muito do Garcia Marques também, do realismo fantástico dele. Deixa eu pensar. Eu não tenho muito assim na ponta da língua, esses assim. Mas é basicamente esse Dan Brown, na verdade, no estilo muito, por escrever nesse estilo de quebrar o texto, sabe? De você chegar num ápice da história, quebra, conta outra parte, estilo novela, assim, né? Uhum, quebra de novo e vai dando suspense e a pessoa fica louca. E eu tinha raiva, às vezes. Dele. Sua mãe é pra saber. Exatamente. Daí você não dorme, você não vai dormir sem saber o que acontece e tal. Então são muitas técnicas que você acaba pegando nesse estilo de escrever suspense de forma atrativa que segure o leitor, né? E você lê bastante? Eu leio bastante, mas bem menos do que eu gostaria.
digamos assim. Eu tenho muitos livros que eu adoro comprar livro, tenho muitos livros começados e só que eu não sei o que acontece, eu gosto de começar os livros e daí eles ficam ali. Daí eu começo, daí me apaixono por outro livro e paro, daí eu me apaixono por outro livro e paro. Então é uma questão de disciplina também. Então, vamos continuar aqui o nosso podcast e vamos falar sobre o livro propriamente. O livro foi lançado em 2 de agosto de 2018. É um livro que tem 273 páginas. 273 páginas. Aí no final ele tem um glossário interativo. Aí tem um caça-palavras que É um caça-palavras justamente com o intuito de ajudar, porque tem muitas palavras e expressões em alemão. Então, você ia perguntar isso, né? Provavelmente. Tá, pode perguntar. Não, pode falar, é isso aí. As expressões em alemão. Exatamente, porque ninguém é obrigado a entender alemão, né? E a Agatha Christie faz muito isso, mas com o francês, aí eu percebi que você se perde às vezes com algumas expressões idiomáticas e tudo mais que ela usa. Eu não quis que isso acontecesse com os leitores, então no final do livro, se você não entende nada, ou não está entendendo mais, volta lá que tem um glossário, só que daí você pode brincar com ele, fazer um caça-palavras, ou basicamente só procurar as respostas. Nossa, gente, que escritor amorzinho, olha, até colocou umas coisas lá para os leitores brincarem. E aprender alemão ainda por cima. Olha só, leitores bilíngues. Isso. Então, Klaus, você pode ler sua passagem favorita do livro? Posso sim, deixa eu só achar. Deixa eu ver se fica bom dessa forma. Porque teoricamente teria que contextualizar um pouco, né? Mas basicamente o policial, ele estava junto com os 2 investigadores, que são os 2 adolescentes, e daí eles acabaram de descobrir uma parte importante do mistério. Aí ele tá assim no livro. A dupla de adolescentes comemorou o fato de o policial ter voltado a si. Sem perder mais tempo, Schützenjagd, que é o policial, deu partida na viatura, ligou as sirenes e saiu em disparada pelas avenidas calmas da Colônia Vitória. Atenção todas as viaturas! Repito, atenção todas as viaturas! Daí, está maluco, Schützenjagd? Nós só temos uma viatura aqui entre rios, e é justamente a que o senhor está dirigindo no momento, senhor! Interrompeu uma voz masculina do outro lado do rádio. Deixa-me sentir um policial de filme de aventura ao menos uma vez na vida. Ok, copiado, Schützenjagd. Prossiga. Schützenjagd revirou os olhos, suspirou profundamente e continuou. Temos um suspeito do caso Hanomapa. O tome... Daí é spoiler. Daí pula essa parte. Atenção todas as viaturas, o suspeito é altamente perigoso. Parecia desarmado, mas não me surpreenderia se estiver carregando um lança-granadas em seu caminhão. Lança-granadas, ok, copiado. Verificar os hotéis, motéis, pousadas e Airbnb de Entre Rios e cercanias. Airbnb, ok, copiado. Mantenha-me informado sobre qualquer coisa, entendido? Entendido, senhor. Só mais uma pergunta, senhor. Pergunte, soldado. O senhor vai entrar ou vai continuar parado em frente ao destacamento com os faróis e o giroflex da viatura ligados na minha cara, senhor? Já chegou o lanche? Faz 5 minutos, senhor. Ok, câmbio, desligo. É bem divertido, né? Umas partes ele mistura o suspense com comédia. Extremamente hollywoodiano esse policial. Totalmente, é o sonho dele. Era o sonho dele ter um xerife como chefe e ser o xerife, né? Então, para o pessoal que tá ouvindo não ficar muito perdido na história, a gente vai contar um pouco sobre os personagens e contar um pouquinho sobre a história, mas sem spoiler. Gente. Então, aqui a gente vai falar a sinopse do livro. O misterioso crime ocorre na fria noite do distrito de Entre Rios, em Guarapuava. Quando o caminhão plataforma alaranjada e seus ocupantes deixam a praça central da colônia Samambaia para trás, não é a imagem da árvore de maio recém-erguida que salta aos olhos, mas a ausência de algo extremamente valioso. Incrédulo, o sagaz estudante Schwab descobre que o trator Hanomag, símbolo do árduo trabalho dos pioneiros da construção de sua nova pátria em solo brasileiro, após a Segunda Guerra Mundial, havia sumido. Então o livro ele começa assim. Do nada, o trator que estava lá desde o final da década de 70 simplesmente some e ninguém sabe onde que tá. E aí a diretora do colégio onde o Schwab estuda, ela chama ele porque ele é um jovem muito inteligente e muito acima da média, né? Pra resolver o problema. O Schwab, quando ele tinha 12 anos, ele escreveu um livro sobre a história da colônia. E aí isso gerou grande credibilidade. Só que naqueles tempos, naqueles dias, né, que o livro tá se passando, o Schwab, ele tava meio tristinho porque ele levou um fora da menina. Um fora não, né? Ela meio que... É um fora.
Daí ele ficou assim meio, por que isso acontece comigo e tal. E aí quando a diretora chamou ele, perguntaram, né? O que você já fez? Ele, não sei o que eu fiz. E aí a diretora fala pra ele que ele é muito inteligente, que se ele podia ajudar a resolver esse mistério. E aí também tem a Kat, que é a melhor amiga dele, que ajuda ele a resolver esse mistério também. Tipo, os dois estão juntos nessa, assim. E o legal desse livro é que ele não conta, como o Cláudio falou um pouquinho, ele fala de tempos diferentes. Primeiro, ele começa falando de alguém que apareceu na colônia e sumiu alguma coisa lá, e aconteceu alguma coisa. E aí ele vai falar da história do Thomas. Que quando ele era bem criancinha, tinha 5 aninhos, a mãe dele estava com ele no quarto, os irmãos estavam no quarto ao lado, e o Exército Vermelho veio e matou todo mundo que estava na casa. E ele ouviu, inclusive, o assassinato. E aí ele cresce com ódio aos Suábios, que é o povo aqui representado no livro. Porque se a mãe dele não fosse Suábia, ela não teria morrido. Então ele guarda muito esse rancor. Ele cresceu muito amargurado por causa disso. Dá pra perceber em várias partes. Ele ficou com a avó, né? Isso. E dá pra perceber em várias partes que ele é amargurado, até quando eles estão em Entre Rios, ele, a Teresia. Isso. E o Johan. Nossa, falei certo. Uhum. E eles falam que vão embora e não sei o quê. E ele é muito revoltado, assim, com tudo. Exatamente. E ainda ele tem uma paixãozinha pela Reze, né? Exato. Na verdade, ele tenta brigar, ou ele briga com o conflito interno que ele alimenta, né? Porque ao mesmo tempo que ele é suável, ele não queria ser suável, porque é essa origem que acabou gerando toda essa dor para ele, digamos assim. Então tem toda essa questão histórica por trás, e a partir disso que eu vou contando a história dos Suábios. Tudo que ele passou, basicamente foi o que os Suábios passaram para vir para Entre Rios, porque muitas famílias perderam as casas por conta dessas invasões. Lógico, também tinha guerrilheiros partisanos, que também estavam buscando o espaço deles ali de forma extremista e tal. E aí a história ela vai se intercalando com o que acontece com o Thomas na infância dele até a adolescência dele, e volta para o presente, que seria o presente no livro, em 2016, com a história que o trator sumiu. A história vai sendo construída de maneira que você vai entender que foi o Thomas que fez o trator sumir. E como ele tem tanto ódio dos Suábios, você fica assim, mas no final, gente, no final não é isso. Imagina. Tem que ler o livro, entendeu? Porque se for só isso, eu não ia ter contado, entendeu? Se fosse só a raiva dele ter ido consumir com o trator, não é isso, tá? É outra coisa. Eu nem me arrisco a falar a verdade. Não tô dando spoiler. Não é spoiler. Eu acho que é só... É só o comecinho, um pouquinho, mas eu tô super discreta, tá? Mais ou menos. Cláudio, você tava falando que os nomes, eles têm trocadilhos. Pode falar um pouco mais sobre isso? Sim. Na verdade, o Schwab, na verdade, seria uma corruptela de Suábios, né? Que são os Schwaben. Então, os Schwaben são Suábios em alemão. Então, o Schwabi seria como se fosse um suabinho, assim, um sabiozinho. O Kati, na verdade, Catarina, Strudelhof, que seria tipo um local em que se faz strudel, né? Um ambiente que se fabrica strudel, que é o folhado de maçã que a gente come. O Herr Knacker. Knacker também é uma linguiça bem típica lá eu nunca sei se é linguiça salsicha, mas enfim, Vina. Mas é o que é fabricado lá em Entre Rios, que o pessoal vende lá, basicamente. Tem aqui para comprar também. Digamos, o que mais tem... A Angela Van... tem a Angela Wächter, né? Wächter é guardiã, então que é a diretora. Então, a diretora do colégio também, ela tem essa questão do sobrenome dela, nesse sentido de Wächter, de protetora, digamos assim, até na história. O Barley é um trocadilho com Marley mesmo, não tem muito mais do que isso. O Thomas leu o Marley e eu, aí ele pensou, nossa, que nome bonito. Isso. E também porque Barley em inglês é cevada, né? Então tem tudo a ver também. E Miroslav Deep, que é um trocadilho com Miroslav
Václav Klose mesmo, que, que era o Dieb, que na verdade Dieb em alemão significa ladrão ou meliante, então Dieb que é mais só para deixar o nome mais sérvio para origem dele. E tem outros nomes também que, a ideia também dos nomes, sobrenomes, tem fora Strudelhof, tem também Sterz, que é outra comida típica da Áustria, na verdade, que eles trouxeram para cá. São vários, tem a Schnitzel, Frau, na verdade, é senhora, né? Então, senhora Schnitzel, da Schnitzel é outra comida típica, que é a carne suína empanada. Então, tem todas essas questões que eu usei os personagens para dar destaque à culinária, que é uma parte da cultura do Suábia. A história se passa lá na colônia, com elementos da colônia. Bom, tem alguma história paralela a essa lá na colônia, que rolou algo do tipo, assim, que sumiu alguma coisa? Não, na verdade não teve nenhuma inspiração nesse sentido. A história acontece tudo lá em Entre Rios mesmo, tem vários pontos que eu usei até para ter esse sentimento de pertencimento do pessoal lá, do Colégio Imperatriz, do museu, de outros, até do Donaubier, por exemplo, estabelecimento comercial e tal, que acaba tendo referências que o Donaubier não é citado por esse nome, por exemplo, eu fiz um trocadilho com o nome dele, virou Birnau, digamos assim. E assim por diante. Então tem várias referências, mas história mesmo, teve algumas brincadeirinhas assim com o Hanomag que aconteceram, sabe? Por exemplo, ele volta e meia, ele é tirado dali para pintar e tudo mais, e eles já deixaram uma vez escondido ele por uns 2 dias a mais e falaram que ele foi roubado. E daí de noite colocaram de volta, assim, e daí todo mundo, mas não tinha sido roubado, tá? Então, isso já aconteceu, tá? É bem fácil roubar o trator. Tem umas boas 2-3 toneladas ali, mesmo sem motor, não é a coisa mais fácil. Então, os personagens, esses que a gente falou, eles são fruto são alguma pessoa que você conhece, o jeito deles se personalidade. Na verdade, os 2 nomes, né, Philipp, que é o Schwab apelido do Philipp, e a Kate, que é a Catarina, eles são baseados nos meus avós maternos, né? Então, Philipp e Catarina, meu avô já falecido, minha avó tá com 91 anos. Então, o livro é realmente em homenagem a eles, tem a dedicatória no começo do livro, né? Aos 2, então, a eles e eles representando justamente os pioneiros de Entre Rios. Os personagens em si não tem muito a ver com eles. A personalidade dos personagens e tudo mais. Eu peguei, na verdade, algumas coisas que eu adorava no meu avô, algumas coisas que eu admiro na minha avó, algumas coisas de pessoas que você gosta em torno, e você vai fazendo um mix. Então tem muitas pessoas que falam, isso você se baseou em mim, né? Eu falo, algumas partes, né? Tipo, a parte ruim me baseia em você. Tipo, modesta, você vai... Mas, assim, tem, lógico, você se baseia em pessoas que você conhece. É difícil ser tão criativo, assim, não, até o Garcia Marques se baseou na avó dele para fazer os 100 anos de solidão. Então, é difícil você... O bisavó, né? Nem lembro. Então, é difícil você fazer dessa forma totalmente criativo. Nesse caso, foi assim que eu fiz. Eu não acabei falando, mas o livro ele é todo bonitinho. Ele tem ilustrações, tem o desenho de um mapa no livro, que é um mapa que vai estar bem presente na história. E tem várias ilustrações dos personagens, assim, de lugares também. Essa parte é legal porque são 25 ilustrações, ou seja, são 25 páginas a menos para ler. Você lê mais rápido. E o mapa é interessante porque a ideia do mapa era justamente esse, que você pudesse ler o livro e ir acompanhando pelo mapa as descobertas dos personagens. Então, o mapa a gente teve uma dificuldade para imprimir, porque o miolo seria impresso só em PB, e a gente conseguiu fazer o mapa colorido ainda e tal, lógico que tem outro custo e tudo, mas eles conseguiram fazer toda essa, sei lá, digamos, logística de gráfica para a gente conseguir colocar um mapa colorido dentro também. Então o mapa tem todos esses aspectos, tem vários elementos que se você bate o olho você não entende nada, mas enquanto você vai lendo o livro você vai entendendo. E essas ilustrações são da Mariana Ilustra. Isso, mas é a marca dela, isso. A Mariana Ilustra, que, nossa, ela foi incrível na elaboração ela captou perfeitamente o que eu tinha pensado, e também o estilo dela casou bem certinho, é um estilo pro público infanto-juvenil, mas também que é interessante pro público adulto, e foi muito legal o traço dela, a arte dela é muito joia também. Eu também queria reforçar o projeto gráfico do Roberto Niczajek, da Minds Design Editorial, que ele que fez a capa, a partir de uma foto minha. Lógico que a lua, ela não estava na foto dessa forma, ele fez
o Photoshop, a lua tava um pouco mais pra cá, mas enfim. Mas a capa ficou incrível, aquela capa que você bate, você fala, não tenho ideia aqui que eu vou colocar na capa. Ele fez a capa assim, mandou pra mim, é só uma ideia. Ele mandou, eu falei, perfeito, não preciso fazer mais nada. Então, show de bola. E a revisão também ortográfica da Toda Letra, que eu queria ressaltar também, que do pessoal de Curitiba, da Ana Mira, que eu achei incrível também toda essa revisão da Ana e que ajudou nessa correção, que foi fundamental também. E a impressão da gráfica positiva de Cascavel. Muito obrigado aos nossos parceiros. Momento publicidade. Momento publicidade. Se quiserem patrocinar o nosso Leia Guarapuava aqui, vocês estão convidadíssimos. Exatamente. Todo mundo que vende livro, que revisa livro, que mexe com livro, tá convidado. Convidadíssimo. Uhum. Então, só pra gente contextualizar também a história dos suabos do Danúbio, era um povo que eles tinham movimentos migratórios por várias localidades da Europa, e eles acabaram vindo para o Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, só que eles vieram para o Brasil em 51. Isso, exatamente. Resumindo, no século XVIII, eles viviam na região do sul da Alemanha, onde hoje é o estado de Baden-Württemberg e a região da Baviera. Eles em Ulm, naquela região. É uma cidade. Dali, eles desceram pelo rio, o Império Austro-Húngaro venceu uma guerra centenária contra o Império Otomano e reaveu uma área gigantesca no sudeste europeu, que é hoje a parte que era a antiga Iugoslávia, Croácia, Sérvia, aquela região, e Romênia. E eles precisavam habitar aquela região. E eles fizeram todo um processo muito bem organizado, por sinal, tem até hoje documentos relacionados praticamente uma reforma agrária daquela forma, com documentos, e o pessoal descia pelo rio Danúbio, que atravessa 10 países hoje em dia, pelo rio Danúbio em jangadas chamadas Ulmerschachtel, que seriam as caixas de Ulm, e a partir disso eles desciam, iam até Viena, e dali eles desciam até aquela região. E a partir ali eles se assentaram. E eles ficaram ali por várias gerações, tiveram várias dificuldades. Isso eu vou contar um pouco melhor no próximo livro, que vai sair também, que tem essa ideia. E eles foram várias gerações para drenar aquelas regiões, porque eram banhados. Em 1920 era considerado o celeiro de grãos da Europa, a região agrícola mais forte de todo o continente europeu. A partir dali, ele, obviamente, isso no Primeira Guerra Mundial já teve a influência, já foi dividido toda aquela região em vários países, e um povo que era basicamente coeso no Império Austro-Húngaro acabou ficando dividido em vários países, como no caso a Iugoslávia, a Romênia, a Hungria, etc. Veio a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, na verdade, conquistou rapidamente aquela região e se instalou ali. Quando o nazismo começou a perder força, o Exército Vermelho e também guerrilhas nacionalistas tentaram reaver aquele território. E aí que houve toda aquela questão de se expulsar todas as etnias alemãs daquela região. Então havia um radicalismo enorme para expulsar não só o exército alemão, mas todas as etnias alemãs, mesmo que elas já estivessem ali por 200 anos. E por isso que os suábios, grande parte foi dizimada naquela época. 1 milhão de suábios do Danúbio foram mortos durante a guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, e mais ou menos, calcula-se entre 200 e 400 mil conseguiram fugir. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é porque ele faz o contraponto. Os imigrantes suábios que vinham, refugiados da Segunda Guerra Mundial, e também os imigrantes que a gente tem agora, né, os refugiados. Isso é muito interessante, porque tem todo esse olhar com preconceito pra cima dos imigrantes. Como que foi essa sacada? Na verdade, foi uma sacada mesmo. Quando eu tive a sacada, eu saí pulando Eu tava escrevendo na cama ainda, eu lembro até hoje, na tarde, assim, no meio da cama, escrevendo. Quando eu pensei nisso, falei, meu Deus do céu, essa foi boa. Aí eu tentei trabalhar bem com essa parte do preconceito. Inclusive, tem uma parte, assim, que você acha, ponto, os imigrantes vão fazer alguma coisa com o cara, não sei o que e tal. Aí, spoiler. Então, tem essa preocupação humanística, digamos assim, porque o que os suábios sofreram não é diferente do que os imigrantes e refugiados de guerra sofrem hoje. É basicamente a mesma coisa. Então, o que o pessoal na Áustria teve que... Imagina,
eles também tiveram que se adaptar. Eles viviam lá tranquilo, no pós-guerra também, com um monte de racionamento e tudo mais, e ainda tiveram que receber famílias que eles nunca tinham ouvido falar, nem em suas propriedades, e daí basicamente assim, colocaram para trabalhar e o pessoal almoçava e jantava com eles. Basicamente era isso. Muitos viviam 2, 3 pessoas, 4 pessoas num quarto só por 7 anos. Então não tinha onde colocar. Era muita gente, a Áustria tinha o dobro de pessoas da sua própria população em imigrantes. E é basicamente o problema que se tem hoje na Europa também com a Síria. Em 2016 era um absurdo, um fluxo de 1 milhão de pessoas por mês entrando pela Baviera, ali na região da Alemanha, e o pessoal não sabia exatamente o que fazer. Hoje em dia se tem uma política um pouco mais organizada e tal, mas ainda é bem complicado essa questão. Depende muito da política do país, alguns mais restritos, outros menos, e é difícil. É fácil falar, do ponto de vista humanitário, ótimo, tem que receber todo mundo. Mas daí se você tem que receber de uma hora para outra, como é que você se porta, né? Então, eu acho que tem que ser visto com muito carinho essa situação, porque é uma dificuldade enorme que a gente sempre teve. Os processos migratórios no mundo inteiro sempre aconteceram, só que quando acontece na Europa, que tem um destaque maior, todo mundo fica sabendo, né? Na África tem o tempo todo êxodos enormes e tal, e é difícil a gente ter essa percepção. Então, é importante a gente jogar luz sobre essa questão humanitária também, para que se tenha atenção também com essas pessoas que basicamente não têm culpa nenhuma, perdem basicamente tudo por conta de 2, 3, 4 líderes gananciosos. Então vamos agora para o nosso último bloco. Mas já? Mas já? Não quer ficar mais um pouco? Então, eu gostaria que você dissesse quais são os ingredientes para uma boa história. Umas fatias de knacker, cebola. Na verdade, assim, eu acho que são alguns pontos importantes. Para uma boa história, muitas vezes você tem uma boa história que não chega no papel. Então, eu acho que tem alguns componentes. A primeira questão que você tem que pensar numa boa história é ter personagens envolventes. Então, você tem que, no mínimo, o leitor tem que se identificar de alguma forma com esses personagens. Nesse caso do meu livro, o simples fato de serem personagens que nasceram lá em Entre Rios, que falam sobre Entre Rios, que toda a questão acontece em Entre Rios, foi excelente ali. Eu acho que se o livro não fosse, mesmo que não fosse bom, assim, eu acho que já ia ter uma repercussão legal, sabe? Então os personagens são ótimos. Óbvio que a sacada em si da história é importante, então no meu caso a fórmula é bem batida, o sumiço de alguma coisa, a partir de uma caça ao tesouro, entre aspas, assim, para conseguir encontrar alguma coisa que foi perdida, enfim, tal. Então é importante também ter e a principal, eu acho que é a disciplina, né? Você conseguir sentar, escrever a história e dar um fluxo, um andamento legal nessa história, pra você não quebrar, não se perder com detalhes desnecessários, você sempre dá andamento. Uma coisa que o crítico literário falou pra mim, que eu não perco tempo, entre aspas, né, porque não é o objetivo do livro, com muito descrevendo paisagens e tal. Como é um livro de aventura, o que tem o tempo todo é aventura no livro. Então, se o livro é de aventura, você vai nessa. Então, tem que ter um ritmo de acordo com a proposta do livro. Qual que foi o feedback que você recebeu dos leitores? Teve algum comentário que te marcou, assim, sobre o livro? Teve alguns, assim, esses dias mesmo. O feedback foi muito bom, assim, no começo eu até eu achava que o pessoal tava falando bem, assim, por gente boa, sabe? Me conhecem e tal, e não querem criticar e tal, e vão falando. Mas daí o pessoal aqui de Guarapuava, que não me conhecia, também começou a falar bem e tal. Então foi surpreendente. Por meu primeiro livro, eu tinha várias coisas que eu achava, que eu ainda acho que pode melhorar e tal. Mas um comentário muito legal que eu achei, que foi agora, antes do Dia dos Pais, eu tava comprando presente pro meu pai, assim, aí chegou um rapaz, não sei, deve ter ele me disse a idade, acho que 10 e 12 anos, dois irmãos que estavam comprando presente pro pai deles também. Aí ele chegou assim, você que foi lá na escola falar do livro, não sei o que e tal. Eu mesmo. Nossa, cara, muito bom o teu livro e tudo mais e tal. Obrigado e tal. Daí chegou o irmão mais velho. Cara, eu não sou de ler, cara. Ele não é de ler mesmo. Não, mas eu li até o fim, cara. Olha, se eu fosse pra dar uma nota pra você, assim, eu tava 5 estrelas pra você.
Assim, tipo, piada de 10 anos, sabe? Bem legal, muita gente boa. E do nada, sabe? Não tinha... Nem precisava me abordar. Me abordou, assim, eu tava sozinho comprando presente. Então, esse tipo de feedback do público é impagável. É impagável no sentido... não tem preço, né? E é muito legal. Faz tudo valer a pena. Então, é esse tipo de comentário que é muito legal para um autor que tá começando ainda. Digamos assim, eu tenho 2 anos de caminhada só e tá muito jóia. Como que você avalia o cenário de Guarapuava para quem gosta de ler e quem escreve também? Assim, é um lugar bom para ser escritor? Na verdade, assim, eu acho que todo lugar é bom para ser escritor desde que você tenha a habilidade de atingir teu público, né? Eu percebi que em Entre Rios eu atingi o público muito mais, eu acho que por essa questão do pertencimento do que em Guarapuava. Por outro lado, quando eu fui falar tanto em escola pública quanto particular, que eu dei algumas palestras e tal, o pessoal teve uma recepção muito boa também. Então, o pessoal valoriza muito o autor local. O pessoal gosta de saber que tem um autor da cidade que escreveu um livro sobre a cidade, sobre a história, mesmo que não seja de Guarapuava especificamente, o segundo vai ter bem mais sobre Guarapuava também. E ele percebe isso e gosta de ter. E, ao mesmo tempo, crianças, basicamente, você fala que é um autor, eles... nossa, tá, tipo, parece que é coisa de outro mundo, sabe? A gente não é nada decepcional. Mas isso é legal, sabe? De tentar, o meu objetivo, basicamente, com isso é incutir nas crianças e adolescentes essa ideia, essa vontade de, não só de ler, mas de escrever também. Porque eu acho que muitas vezes a gente foca bastante em leitura e tal, mas quanto mais se escreve, mais se quer ler e vice-versa. Então eu acho que é legal também essa visão. Mas em termos de mercado, eu não sei dizer se Guarapuava é uma... acho que as livrarias podem responder isso bem. Você pode falar um pouco sobre o seu próximo livro? Você já tem... como que você já está escrevendo? Você já tem um título? Sim, na verdade, o livro ele está sendo escrito agora. A ideia é lançar ele no final do ano que vem, mais tardar no começo do próximo. Ele mantém o mesmo universo, ou seja, os mesmos personagens. É estilo Harry Potter. Ele tem mantém os mesmos personagens, eles ficam 1 ano, 2 anos mais velhos, mudam algumas coisas na vida deles. Mas o Schwab ainda vai ficar sozinho? Tem alguma... Então... Vai ter o coraçãozinho partido aí. Então, geralmente minha terapeuta perguntou se eu tava escrevendo um alter ego, daí eu falei... um pouco. Na verdade, ele tem algumas coisas assim que ele vai ficar mais velho, daí ele vai ficar mais maduro, daí as meninas talvez gostem mais dele. Essas coisas que aconteceram comigo também. Aí, se tem cara de piar muito, daí não dá certo, enfim. E daí a história, ela tem um contexto completamente diferente. A história, ela também acontece em Entre Rios, só que ela conta, justamente como eu falei, nessa época do século XVIII, o passado vai falar um pouco mais dessa parte, que é um pouco desconhecida também, e depois ela vai focar... A ideia também é falar sobre outras regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foram colonizadas pelos alemães. Então vão acontecer coisas nessas regiões também para integrar essa parte. E vai ter bastante coisa sobre Guarapuava, história de Guarapuava também envolvida. Então, para também ter essa questão do pertencimento para os guarapuavanos aqui da cidade mesmo, do município de Guarapuava. E a história em si, ela é basicamente que o idioma alemão, como seria o ambiente se o idioma alemão deixasse de existir? O que ia mudar na rotina e por que será que o idioma alemão deixa de existir de uma hora para outra? Então, basicamente, esse é o preceito do livro e a partir disso, de novo, o Schwab vai ser convocado e vamos ver se ele consegue resolver de novo. E o sumiço do Hanomag, você comentou que tem intenção de traduzir ele para o alemão. Como que tá? Em que pé tá essa tradução? Então, a tradução, ela tá adiantada já. A ideia é tentar lançar esse ano ainda a versão em alemão, justamente para os pioneiros de Entre Rios poderem ler também. Então, muitos nasceram lá, né, na antiga pátria que eles falam. Então, muitos não sabem falar português até hoje muito bem. E tem alguns que tentaram ler em português e tiveram dificuldades e tal. E eu lembro até hoje, no dia que eu fui anunciar para eles que eu tava lançando o livro, eles perguntaram, mas tá em alemão ou em português? Eu falei, em português, né? Desculpa, é meu primeiro livro. Calma. Calma lá. Aí eles falaram, não, então a gente espera a tradução. E daí tá vindo a tradução. Agora, 1 ano depois a gente tá conseguindo traduzir e vai ser um
marco também interessante pro sumiço do Hanomag. E assim, então a gente tá chegando ao final desse nosso segundo podcast. E eu queria que você fizesse uma propaganda do seu livro. Onde o pessoal pode comprar, que valor tá? Olha, o sumiço do Hanomag. Bom, o livro O Sumiço do Hanomag, ele tá em vários pontos de venda, aqui de Guarapuava e Entre Rios também. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, o livro precisa estar disponível. Então, em Guarapuava, ele tá aqui na livraria do Chaim, ele tá à venda. Tem na livraria na página também, no shopping, na banca do Henrique, são os pontos de venda em Guarapuava. Em Entre Rios, ele tá à venda em tudo que é lugar, tá vendo até na padaria. É um dos pontos de venda que mais vendeu, inclusive, porque passa muita gente de fora. Então tá no Bazar de Artesanatos, no Museu Histórico de Entre Rios, na Padaria Vitória, na Papier House, no Donald Beer e comigo diretamente também. Tenho a minha página no Face, Klaus Pettinger, e tem também a Klaus com K e Pettinger com 2T. E tem a página do Osumiko, do Hanomag, né, no Face também. E no Instagram também tem Klaus Pettinger. A partir dali dá pra entrar em contato comigo e comprar. Tem também em Irati, no Anila, tem no Girassol, em Palmeira. Eu deixei espalhado no aeroporto Afonso Pena, eu deixei vários pontos ali, troca de livro e tal, não tem mais, já trocaram, venderam, pegaram e colocaram para vender na internet. Mas, pior que é verdade. Enfim, essas coisas acontecem. Mas tem vários pontos para comprar o livro. O custo do livro é R$38 e ele, em geral, né, em alguns lugares é um pouco mais, um pouco menos, mas é o preço de venda dele. Então, Klaus, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por vir aqui falar com a gente. E que conselhos você dá para quem quer começar a escrever? Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito legal, muito gostoso. Esse ambiente acadêmico é muito bom, descontraído, mais leve e tal. Tenho saudades, às vezes, desses momentos, fora a parte das provas. O conselho que, para quem, em algumas palavras apenas, foco, determinação, coaching... Não, brincadeira. É verdade, é foco e disciplina, principalmente. Você não tenha medo de errar. Eu tive medo, assim, faz 10 anos que eu queria escrever um livro, eu fui escrever agora, então não tenha medo de errar, coloca a cara a tapa, comece a escrever, organize-se, porque é difícil, você vai se perder em alguns momentos, não tem problema. Leia sobre outros autores, como eles escreveram os seus livros. Procura no YouTube, que tem muito material sobre como escrever, dicas de escrita e tudo mais. E se isso não bastar, faça um curso de literatura, curso de criatividade, que tudo isso ajuda e é um ganho muito grande. E a literatura brasileira agradece. Muito obrigada, Klaus. E muita boa sorte na próxima produção. Muito sucesso. Muito sucesso. Aguardamos. Muito obrigado a vocês e sucesso para vocês também no podcast de vocês. Parabéns pelo programa. Obrigada. Muito obrigada. Este podcast é produzido pelos acadêmicos do 4º ano de jornalismo no Projeto Experimental. A nossa orientadora é a professora Laís Nascimento. Um abraço pro nosso amigo Birajara também, que é o nosso Bira. Editor. Abraço, Bira. Editor, é o Bira que marca a entrevista e tudo. É isso, galera. A gente espera vocês no próximo podcast, que vai ser sobre empreendedorismo literário e literatura infantil. E até a próxima. Beijinhos. Valeu, tchau, tchau.